Amém? Salmo 107, versículo 20, diz assim: enviou a sua palavra e os sarou, e os livrou da sua destruição. Senhor, nós mais uma vez temos o privilégio, ó Pai, de estarmos congregando, de estarmos juntos, prestando culto a Ti, ó Pai. E nesse momento, ó Senhor, nós temos a feliz oportunidade de ouvirmos a Tua palavra. Pedimos, ó Senhor, que ela não venha ficar em palavras apenas, mas que venha entrar no nosso coração, e seja ele terra frutífera, terra pronta para receber a tua palavra como uma semente que é recebida na terra. Assim, ó Senhor, que nós possamos dar ouvidos e aplicar às nossas vidas tudo aquilo que o Senhor tem a nos falar. Fala-nos, ó Senhor, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, amados? Alguém sabe me dizer qual o assunto mais comentado nas 2 últimas semanas? Vamos lá? O quê? Vamos lá? Vacina, exatamente, vacina. Então hoje nós vamos falar sobre vacina, tá bom? É bom que nós temos algumas pessoas da área de saúde. Ainda não temos a vacina aqui para aplicar aqui na igreja, mas eu tenho certeza que nós temos as seringas, algumas aí, então vamos pelo menos fazer os testes, para você já ir treinando, para quando for vacinar, você já está treinado, né? A Luana está ali já com a cara feliz, eu quero ser a primeira. Mas realmente, vacina foi o tema mais falado, comentado nas últimas semanas, tá bom? E isso é bom, porque nós já recebemos 2 vacinas, né? Já chegaram ao Brasil, vacina de duas fábricas diferentes, uma que é de Oxford e outra lá da empresa chinesa. E é interessante isso que nós estamos vivendo quando se fala na questão da vacina, porque essa vacina, né, e temos outras também que estão aí sendo estudadas, já desenvolvidas. Foi interessante o tempo para a produção, para chegar a essa descoberta, desde o início da pandemia do Covid-19, um ano para produzir uma vacina. Então você de repente fala, não, mas nesse período de um ano, muitas pessoas foram infectadas, muitas morreram, sim, só que esse tempo foi um tempo recorde, porque em outras situações, em outras crises, em outras pandemias, o tempo para desenvolvimento da vacina foi muito maior. Só para você ter uma ideia, a vacina contra o sarampo levou 10 anos para ser desenvolvida. 10 anos. Contra a tuberculose, quase 50. Febre tifoide, mais de 100 anos. E nós estamos falando de uma vacina que foi desenvolvida em um ano. É claro que diante disso surge um monte, né, de teorias da conspiração, mas, gente, é questão da ciência. A gente está vendo o resultado do desenvolvimento científico, e há pessoas que se dedicam a isso, e há empresas constituídas com essa finalidade. Vacina é um negócio, o que o pessoal de inglês fez, o que o pessoal chinês fez, na verdade é o quê? É um negócio. Eu não estou dizendo, e aqui nós temos que deixar bem claro isso, aquilo que alguns falam, não, criar um vírus para depois criar uma vacina. Vamos sair
desse raciocínio pequeno, tá? Ou seja, são empresas que se dedicam a isso. Elas têm ações na bolsa, mas o objeto delas, o objeto social é desenvolvimento de vacina. Então, essas empresas, elas precisam desenvolver uma vacina que tenha eficácia, que tenha pelo menos o mínimo que se exige. Por isso aquela questão da eficácia de 50, 70, 90, por quê? É o cartão de visita da empresa, na verdade, porque ela quer vender, ela precisa vender, e ela tem um grande lucro com isso. É por isso que pode ter certeza, ninguém vai anunciar uma vacina que não serve para absolutamente nada, porque é um produto que não tem o resultado que se espera dele. Se você lança um produto que não atende à expectativa, o que vai acontecer com esse produto? Ele vai ficar encalhado. E no mundo globalizado capitalista, você precisa que seu produto ele tenha o mínimo de eficácia necessário, porque se você não tem, o outro vende, você não, tá? Então, só para a gente entender que essa questão da vacina é um negócio lucrativo, as empresas, claro, vão ganhar muito dinheiro com isso, mas para nós é um benefício, porque assim nós temos como enfrentar um grande problema. E a vacina, ela é desenvolvida justamente a partir de uma situação específica, de um problema, de um vírus específico. Então, é a partir do momento que surge o problema que você pode desenvolver a vacina para combater aquele problema. Tanto é que a vacina ela é desenvolvida justamente a partir do vírus. É fragmentado ali, é estudado para que possa combater. Então, você precisa do problema para depois você criar a vacina. Você que, de repente, quando eu falei que é um negócio muito lucrativo, de repente você pensou, já vou inventar uma vacina para algo que não acontece ainda, um problema que não exista, e quando surgir o problema, eu já tenho a solução. Não adianta. Primeiro tem que surgir o problema, para depois você pensar na solução, e assim é para tudo na vida, tá bom? Assim é. E aí, diante disso, quem aqui vai ser vacinado quando tivermos disponível, quem vai ser vacinado contra a Covid? Quem vai lá entrar na fila? Quem não vai, de jeito nenhum? Não vai não, Gui? No momento certo todo mundo vai, né? E não se preocupe, gente, tá bom? E hoje os meios de desenvolvimento das vacinas, injeções em geral, evoluíram muito, não é? Antigamente nós tínhamos umas que misericórdia. Eu acho que você era curado, não era por conta do princípio ativo que tinha ali, mas era por conta da dor que você sentia, que você nunca mais iria querer sentir aquela dor, né? E assim é. Mas, amados, ainda dentro dessa questão de pandemia e tudo mais, Covid claro, é a do momento, é aquela que nós estamos ainda passando por esse período, mas não é a primeira pandemia que a humanidade enfrenta. Não é. Ao longo da história nós tivemos várias outras: peste bubônica, gripe espanhola, cólera, varíola, tuberculose e inúmeras outras. Só para você ter uma ideia, estima-se que em torno de 1 bilhão de pessoas sofreram com a tuberculose. E no início era algo quase que fatal. Era terrível. Muita gente morreu por conta disso. Então, você vê, aí você tem uma ideia de que, apesar de nós termos que nos preocupar com o problema atual, tá? Termos as cautelas necessárias, mantermos a questão do distanciamento, usarmos máscara, tudo isso nós temos que fazer. Nós, na história da humanidade, já enfrentamos problemas muito piores, tá ok? Não estou falando que diante disso é para você baixar a guarda. Eu estou dizendo que outras muito piores já ocorreram na história da humanidade. E eu quero justamente falar hoje sobre a maior pandemia que já
houve na história da humanidade. Alguém sabe dizer qual foi a maior de todas as pandemias? Com isso eu já estou dizendo que não é a da Covid, tá bom? Não é, e nem da malária. Qual é a maior? Vamos lá, alguém arrisca? Pessoal da área de saúde? Fala, Eric. Qual? A espanhola. Alguém discorda? Peste negra. Ó, duas aí que causaram muito estrago. Vamos abrir em Romanos capítulo 5, versículo 12. Romanos capítulo 5, versículo 12. Aí na sequência a gente já volta para esse assunto. Romanos capítulo 5, versículo 12, diz assim: pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso todos pecaram. Amados, a maior de todas as pandemias, a maior pandemia da história da humanidade, ela começou no Jardim do Éden. Ela começou no Jardim do Éden. Porque até então estava tudo bem, não havia nenhum problema, todo mundo saudável, 100% das duas pessoas eram saudáveis, viviam bem, sem problema nenhum, e por conta de certa atitude, que foi a desobediência em relação a Deus, o pecado entrou no mundo. O pecado entrou no mundo. E esse texto diz que o pecado foi passado para todos. E o pecado gera morte. Só que não é simplesmente a morte física, mas a morte eterna, a morte espiritual. Se estava tudo bem, se não havia nenhum desse tipo de problema, se não havia isto, e por conta de uma questão de uma pessoa, entra algo na história da humanidade, que é passado entre as pessoas, e que tem uma letalidade, podemos chegar à conclusão que a maior de todas as pandemias é o pecado. Nada, nenhum vírus, nenhuma bactéria, nada causou tanta destruição quanto o pecado. E nenhuma outra doença foi tão contagiosa quanto o pecado. O pecado é a doença mais contagiosa, porque ele é passado de geração em geração. É por isso que o salmista fala: em pecado me concebeu a minha mãe. Ou seja, o vírus do pecado ele já recebe ainda no ventre, e aí vai sendo repassado. Então você que estava preocupado com uma série de coisas, pode ter certeza que foi a desobediência à palavra de Deus que fez surgir o maior de todos os males que a humanidade já enfrentou até hoje. Então, não veio dos ratos, não veio de bactéria, não veio de morcego mal cozido, tá? Porque se um dia você inventar comer morcego, tem que ser bem cozido, grelhado, sei lá como é que cada um prepara. Fez Covid, né? É claro que isso é uma piada, eu sei que você está dizendo aí, não foi isso. Calma, tá? É só uma piada, tá? Para descontrair. Então, amados, o pecado é a maior pandemia que já existiu. Exatamente. Então, tem um monte de gente passou pela história, não pegou febre tifoide, gripe espanhola, peste negra, não teve nada disso. Morreu e foi, né?
Quando eu digo que foi, né, eu não estou dizendo que já. Aí tem aquela grande questão do aguardar o julgamento, aquela coisa toda. Mas o que eu estou dizendo é o seguinte: por conta do pecado, bilhões de pessoas irão para o inferno. Então não há pandemia que supere isso. Então muitas vezes a pessoa se preocupa tanto em se proteger, e tem que se preocupar com a proteção para não pegar uma doença, mas ela não se preocupa com o principal, que é cuidar para garantir que a alma dela não será condenada ao inferno. E o pecado, ele gera isso. Então, a consequência do pecado é a morte eterna. Tiago, capítulo 1, versículos 14 e 15. Tiago, capítulo 1, versículo 15 apenas, depois você lê o restante. Tiago capítulo 1, versículo 15 diz o seguinte: depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado, e o pecado sendo consumado, gera a morte. Então é mais um texto que vem reforçar aquela ideia inicial a respeito do pecado gerando a morte. Então o pecado, aquele que começou com ato de desobediência no jardim do Éden, ele foi repassado para as gerações seguintes, e assim foi durante toda a história da humanidade até os dias de hoje. Aquele mesmo vírus iniciado lá no Éden, é o que hoje contamina a humanidade. É aquele que hoje contamina a humanidade. E ao longo da história da humanidade, muitas e muitas e muitas pessoas já morreram contaminadas, doentes pelo pecado, e por conta disso sofreram as consequências. E outros hoje, enquanto nós estamos falando aqui, estão contaminados com isso, só que eles não percebem, porque é uma doença silenciosa, discreta, que os sintomas dela inicialmente são até agradáveis para o corpo, e por isso a pessoa se apega a ela, e muitos dela não querem abrir mão. Muitos, na verdade, chegam até bater no peito e se orgulhar de terem, mas que a consequência final é a morte eterna. Assim, se o pecado causa a morte eterna, amados, e isso é a maior pandemia da história da humanidade, a gente tem que se perguntar: e se isso é uma doença, se isso é um mal, se isso é uma grande pandemia, cadê a vacina? Qual é a vacina? Será se os institutos aí, será se o Butantan já descobriu e em breve vai anunciar uma vacina contra o pecado? Já pensou? William Bonner anunciando no Jornal Nacional que o Butantan desenvolveu a vacina contra o pecado. E aí, você iria lá se vacinar? E aí? Será que nós teríamos fila de gente para se vacinar, para não pecar mais? Será que comercialmente seria interessante alguém desenvolver isso? Eu acho que não, porque aí iria entrar em conflito com uma série de outras atividades econômicas. Então muita gente depende do pecado para viver bem, então não iria dar certo. Mas há solução. Salmo 119, versículo 11. O Salmo 119, versículo 11, ele nos fala algo
que é de suma importância. Salmo 119, versículo 11, diz assim: escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Se o pecado é um vírus, se o pecado é um mal que causa a morte, para eu não ter essa consequência mais grave, eu preciso me livrar do pecado. E o texto fala: escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar. Então qual é a vacina? Qual é a vacina? A palavra de Deus. A palavra é a vacina. Porque se eu tenho uma palavra de Deus e coloco-a no meu coração, aí é o detalhe. Não é no braço, não é na nádega, não adianta, tem que aplicar no coração. Aplicar no coração. A palavra de Deus aplicada no coração, ou seja, aquela que é recebida verdadeiramente, é a necessária para que você esteja imunizado. Então, qual é a solução para a maior de todas as pandemias da história da humanidade? Palavra de Deus. E eu ouso dizer que todas as outras pandemias, todos os outros problemas já teriam sido solucionados se o homem aplicasse a palavra de Deus ao seu coração. Se o homem se dedicasse a isso, se o homem colocasse a palavra de Deus, enxertasse ela, introduzisse ela no seu coração, nós não teríamos grandes males que nós temos hoje. Nós não teríamos pessoas morrendo nas guerras. Nós não teríamos pessoas morrendo de fome. Nós não teríamos uma série de problemas se a palavra de Deus estivesse já aplicada ao coração das pessoas. Então a palavra de Deus, ela é necessária e suficiente para nós combatermos a maior de todas as pandemias, o maior de todos os problemas, que é o pecado. Então, se a palavra de Deus, amados, funciona como uma vacina, e vacina, ela tem que ser aplicada antes de você ser contaminado, né? Pelo menos é o que diz a ciência. Há algum remédio quando a pessoa já foi contaminada? No nosso caso, falando do pecado. Se a palavra de Deus deveria ser aplicada ao coração para não pecar, ou seja, antes. E quando já aconteceu? Quando já está contaminado pelo pecado, o que faz? Vai morrer? E aí, Léo? O sangue de Cristo purifica? Será? Então, seria um remédio posterior. Vamos abrir lá em Mateus capítulo 8, versículo 8. Mateus capítulo 8, versículo 8. O Léo, ele acertou, mas errou. Tá bom? Acertou, mas errou. Mas eu vou dizer o porquê, calma. Mateus capítulo 8, versículo 8. Olha só o que diz aqui. E o centurião respondendo disse: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra e o meu criado será curado. Uma palavra e o meu criado será curado. Aí a gente volta, né, no texto inicial que foi lido hoje, que é o Salmo 107, versículo 20, que diz: enviou a sua palavra e os sarou. Enviou a sua palavra e os curou.
Aqui não está dizendo, enviou a sua palavra para que não fossem contaminados. Enviou a sua palavra e os curou. Quer dizer que antes da cura, o que vem? O que vem antes da cura? A contaminação. Só pode ser curado quem foi contaminado. Ok? Ou alguém já foi curado de uma doença que ele não contraiu? Olha, me livrei de uma dor de dente. Ah, é? Porque doeu muito? Não, não doeu. Ou então, meu irmão, hoje não estou sentindo dor de cabeça. Porque ontem sentiu? Não, eu nunca senti. Então você só tem essa referência quando você já teve o problema. Só é curado aquele que foi contaminado inicialmente, quem passou pelo problema. Então a palavra aqui está dizendo, enviou a sua palavra e os curou. Então pressupõe que antes já havia uma contaminação. E a humanidade já estava contaminada pelo pecado, amado. Porque todos pecaram. Quem? Todos pecaram, todos. Não há ninguém sobre a face da terra que faça o bem e nunca peque. Apesar de você achar que você é santo, que você sempre foi perfeito, é a perfeição em pessoa, eu vou te dizer algo que vai ser doloroso. Você não é isso tudo, não. Tá? Apesar de sua mãe falar, meu filho é bom demais. Pense numa pessoa boa. Meu tesouro. Não é? Apesar de, não, meu filho é bom demais. A mulher dele é que não dá. Mas ele é uma bênção. Não é tudo, você não é tudo isso não, desculpa. Se alguém precisar, depois a gente tem uns psicólogos para indicar, para você conseguir superar esse trauma que você a partir de agora vai sofrer, né? Não, todos pecaram e todos nasceram sob o domínio do pecado. Todos. Se a humanidade desde o início tivesse guardado a palavra do Senhor, se Adão e Eva falasse, não, a palavra do Senhor foi nesse sentido, não vou comer desse fruto, não estaríamos falando em pecado, não estaríamos falando. Quando nós aplicamos a palavra do Senhor ao nosso coração, Ele está nos dando ali a possibilidade de nós vencermos o pecado a partir de então. Já ouviram falar a respeito das vacinas, que não quer dizer necessariamente que você não vai contrair o vírus, mas que a reação, o efeito, não é, do contágio vai ser muito menor. Então, quando nós estamos vacinados, apesar de ainda errarmos, apesar de ainda pecarmos, isso por acidente, não mais como algo natural nas nossas vidas, aquela consequência final, que é a morte eterna, ela não se aplica a nós, quando essa palavra continua no nosso coração. Mas aqui fala que enviou-lhes a sua palavra e ela os curou. E amados, quando a gente pega a palavra de Deus, e agora estamos falando propriamente da Bíblia, e o irmão Walter, algum tempo atrás, ele deu uma série de estudos aqui, falando sobre dispensações, que é a maneira de Deus se revelar à humanidade e a maneira dele interagir, dele se relacionar com a humanidade. Todas as aulas, ele fazia questão de apontar para uma palavra que estava escrita aqui. Qual era essa palavra? Jesus. Por quê? Porque a palavra de Deus, se você tiver que resumi-la em uma palavra, toda a Bíblia é Jesus. A Bíblia, ela fala a respeito de Jesus. A palavra de Deus, em síntese, ela fala a respeito de Cristo.
o mesmo que estava lá na criação, no ato de criação, que está lá em Gênesis, no capítulo 1. No capítulo 1. É o mesmo Jesus que no final vem de maneira triunfante para derrotar de vez o diabo e seus asseclas e por fim ao pecado. É o mesmo Jesus de Gênesis a Apocalipse. Então a palavra, ela fala a respeito de Jesus. É sobre Jesus que a Bíblia nos fala. É sobre Jesus o tempo todo. E principalmente sobre o sacrifício dele na cruz. Sobre o sacrifício dele na cruz do Calvário, onde o sangue dele foi derramado. E é por isso que aquilo que o Léo disse aqui está correto. É o sangue de Jesus. É o sangue de Jesus. Peraí, mas é o sangue de Jesus ou é a palavra? É o sangue de Jesus ou é a palavra que nos livra do pecado? Aí nós vimos nos noticiários aí recente que o governo brasileiro estava tendo uma dificuldade em relação às vacinas que serão produzidas pelo Butantan, né, que já foram criadas e agora vão ser produzidas aqui, para que possa atender toda a população. Estavam tendo problema porque os insumos estavam retidos, não estavam chegando aqui. Não é o princípio ativo, porque a vacina não é só lá, trabalhou, opa, é isso aqui, é o fragmentozinho que foi trabalhado a partir do vírus. Não, é necessário outros componentes, que quando você olha aquele líquido lá que a enfermeira, né, tira da ampola, caramba, tudo isso é vacina? Não. O que produz mesmo efeito é um quase nada. Mas imagina, menos de uma gota para ser aplicado, como é que ela conseguiria pinçar isso, puxar isso? Teria como? Não. Algo microscópico. Como é que ela iria conseguir aplicar? Mas ela recebe uma ampolinha, que tem uma certa quantidade de líquido, mas é todo ele composto pela mesma substância? Não, porque tem ali aquilo que vai servir justamente de canal de transporte. Então tem um monte de líquido ali dentro, que vai justamente possibilitar que aquilo que realmente precisa seja injetado. É por isso que quando você vai tomar um comprimido, você não simplesmente joga o comprimido na boca e mastiga. Você faz isso? Aquela cápsulazinha que você abre e joga o pozinho? Geralmente não. Ou pelo menos se você for uma pessoa normal, você não vai fazer isso. Você faz o quê? Você pega comprimido e você pega o quê também? Água. Não é? Você pega a água também. Tenta ficar engolindo comprimido a seco para ver como é maravilhoso. Hã? Ah, mas é a água? Não, é o quê? É o comprimido, mas precisa da água, ok? Ou então quando vem aqueles antibióticos, que é o pó, como é que você ingere? Você pega uma colherzinha daquele pó e joga na boca? Não, você vai colocar água, vai chacoalhar, não é? Não é assim que se faz? Entenderam então? A palavra é aquilo que vai fluir, é aquilo que você vai ter acesso, mas ela vai trazer ali para você a informação mais importante. É ela que vai revelar para você o que é o principal, que a cura do pecado se dá por meio do sangue de Jesus. E você só sabe a respeito de Jesus, você só sabe a respeito da importância do sangue de Jesus, porque você conheceu a palavra, teve acesso mínimo à palavra.
Se não houvesse a palavra sendo ministrada, você não saberia quem é Jesus. Então, na verdade, a cura efetiva é o sangue de Jesus. Mas como é que nós podemos chegar a essa compreensão? Por meio da palavra. Por isso nós precisamos da palavra. Porque a palavra guardada no coração, ela vai revelar que a solução é Jesus. É a palavra guardada no coração que vai mostrar para nós que nós somos lavados e remidos no sangue do Cordeiro. E que em relação a esses, nenhuma condenação há. Esse é o grande barato em relação a esse problema, a solução desse problema. Todas as vacinas desenvolvidas contra os vírus que matam na humanidade, elas são construídas a partir de quê? Você precisa de quê para construir a vacina contra um determinado vírus? Você precisa do vírus, ok? Ou então estão construir a da Covid usando o vírus da febre amarela? Não, usaram da Covid. Você precisa, para matá-lo, você precisa construir a partir dele. Em relação ao pecado, é justamente o contrário. É justamente ao contrário, porque a solução veio justamente daquele único que andou sobre a terra, sem nunca ter pecado. Por isso o sangue de Jesus é tão precioso, porque todos os nossos estavam contaminados. Para qualquer outra doença, os nossos sangues seriam suficientes, se fosse esse o problema, porque nós teríamos lá o vírus. Mas no caso do pecado, não. A vacina, a solução, ela só podia ser construída, desenvolvida a partir do sangue que não tivesse sido contaminado, e foi justamente o sangue de Jesus. Então é uma vacina que contraria a ciência, e é por isso que os cientistas muitas vezes não conseguem compreender coisas que só Deus faz, coisas que só Deus faz. Mas Deus não é contra a ciência, porque Ele nos deu capacidade para desenvolvimento da ciência. Só que a ciência do Senhor é muito mais elevada, está acima da ciência dos homens. E por que não está catalogada? Por que não está descrita em manuais? Por que não é estudada nas faculdades? Porque quem conheceu a mente do Senhor? Como você pode estudar algo que você não consegue alcançar? Nós podemos falar a respeito de coisas que nós compreendemos. Se eu tenho uma dificuldade com a parte de ferragens, eu chego aqui, irmão Walter, aconteceu isso, o que dá para fazer? Dá para soldar, não, dá para usar uma viga assim, assado, é assim, vai, porque ele entende. Então eu posso procurar quem entende. Chego, Mirela, a situação é essa, é da área de saúde. Ela, não, Enilson, só funciona mais ou menos assim. Por quê? Porque conhece. Tiago, cara, estou querendo fazer uma concretagem lá, não entendo nada disso. Não, faz o seguinte, é assim, porque tem uma ideia. Quanto é que eu vou precisar? Não, o cálculo é feito mais ou menos assim, porque ele conhece. E é por isso que o ser humano, ele não explica Deus, porque é algo que está acima do conhecimento, do nosso vão conhecimento. E por mais que você estude, por mais que você se dedique, encha a sua parede de diplomas, você jamais vai conseguir explicar Deus. Você vai conseguir dar uma leve justificativa, falar algo mínimo, mas conhecer em profundidade realmente como é. Moisés, que foi um homem que teve experiências com Deus maravilhosas, ele não pôde ver a glória de Deus, ele viu uma parte da sombra só, nada.
É por isso que a humanidade não compreende a importância do sangue de Jesus para a solução do maior de todos os males, que é o pecado. E essa compreensão, ela só é possível por meio da palavra de Deus. Por isso a palavra do Senhor, ela é importante. Por isso a Bíblia, ela é fundamental, amados. A Bíblia é importante nós estudarmos, compreendermos, porque é ela que a cada dia vai te revelar mais a respeito de Jesus. E é com essa compreensão que você vai ter a possibilidade de entender ainda mais a respeito da importância do sangue de Jesus na cura do pecado.